Um minuto de bobeira. Com certeza você já ouviu essa expressão e ela faz todo sentido para a nossa vida. Talvez você se dedica uma vida toda fazendo tudo certo, mas uma decisão errada pode colocar tudo a perder. Por isso nós precisamos prestar bastante atenção. Existem vários exemplos disso na história. E uma delas é a vida do rei Josias. Era um homem santo, consagrado a Deus, mas que no final de sua vida, na sua morte, ele cometeu um erro que colocou tudo a perder na sua história. E isso nos ensina o que nós devemos fazer para nos proteger de cometer esse tipo de erro. E eu quero convidar você a refletir comigo nessa história em 2 Crônicas, capítulo 35, do versículo 20 ao versículo 24, que vai falar sobre a morte do rei Josias, o que aconteceu. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20 a 24. Depois de tudo isso, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em Carquemes, junto ao rio Eufrates. E Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele dizendo: "O que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você desta vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus, que está comigo, para que ele não o destrua." Mas Josias não voltou atrás. Pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus e foi lutar no vale de Megido. Os flecheiros atingiram o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: "Tire-me daqui, porque estou gravemente ferido." Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam o rei Josias. Essa história é impressionante, porque a vida de Josias foi totalmente dedicada a Deus. Ele começou a reinar com 8 anos de vida e aproximadamente tinha 26 anos quando morreu. Ele se dedicou à casa de Deus, ao templo, à restauração da lei no meio do povo, o templo, o culto, a renovação da aliança. Ele celebrou a Páscoa, que há muitos anos não era comemorada, mas ele não era um guerreiro. E quando ele entrou numa guerra que não era dele, ele perdeu. E esse minuto de bobeira nos ensina muitas coisas. Eu quero aqui aprender como evitar esse tipo de problema. Porque existem situações em nossas vidas que nós não conseguimos evitar. São lutas, são crises, dificuldades que nós temos que enfrentar. Mas existem outras que nós devemos nos proteger. E por isso a primeira lição é: não se exponha desnecessariamente. Não entre numa luta que não é sua. O rei Josias resolveu entrar na guerra entre os babilônios no norte e o rei do Egito do sul, que subiu para ajudar os assírios nessa guerra. Ou seja, a luta não era dele. E ele quis cercar o faraó. E nisso ele entrou numa batalha com pessoas que eram maiores do que ele. E por isso ele foi morto. O faraó até avisou ele, diz o versículo 21. "Não estou indo contra você, não tenho nada contra você. O que você tem contra mim? Não estou mexendo com você, não crie problemas." E ele se expôs. Isso é muito sério. Quando nós nos expomos demais, nós estamos nos colocando ao risco de problemas que nós poderíamos evitar. Por exemplo, uma crise financeira, um desemprego, uma enfermidade, são coisas que você não consegue evitar. Você tem que enfrentar. Mas existem problemas dos outros, por exemplo, que você pode evitar. E quando a gente se intromete, você está se colocando como alvo. Toda vez que você entra numa situação, você se torna alvo dela. E isso é se expor desnecessariamente. Responder o que ninguém perguntou, entrar numa crise, numa luta, numa dificuldade, numa discussão que não é sua.
Isso é muito sério. Então não se exponha desnecessariamente como ele fez. Outra coisa, não se oponha à vontade de Deus. O faraó dizia para ele, olha, que Deus está comigo, eu tenho pressa. Cuidado que você pode estar se opondo a Deus. Então preste atenção, Josias. Josias era um homem de Deus. O faraó idólatra avisa ele. O que é se opor à vontade de Deus? É você não orar antes. Não buscar a Deus antes. Não pedir a Deus a direção, a orientação. É tomar a decisão primeiro e falar, Deus agora abençoa. E Deus não faz assim, nós temos que obedecer a sua vontade revelada na sua palavra. E Deus fala conosco. Olha, ele era um grande reformador. Ele trouxe a vida espiritual do povo de volta, o culto, a adoração, a Páscoa, a palavra, mas ele não era um guerreiro. E muitas vezes nós intrometemos em coisas que Deus não nos chamou para fazer. E por isso colocamos tudo a perder. Por isso ele estava se opondo à vontade de Deus. Quando nós fazemos aquilo que Deus não quer, não tem como ser abençoado, não tem como dar certo. E é por isso que tomamos decisões erradas. Em terceiro lugar, um erro que ele cometeu foi se disfarçar, diz o versículo 22. O rei se disfarçou como um soldado comum no meio de todos, porque na verdade ele não era um guerreiro. Como os reis lutavam naquele tempo, eles iam em carros com os melhores do exército ao seu redor, escudeiros, flecheiros, para defender o rei. Só que para isso o rei tinha que estar identificado. Os generais eram identificados para que todos os soldados olhassem para o rei ou para o general e seguissem a sua direção e também o defendessem. Quando o rei estava disfarçado, ele não podia ser defendido pelo seu próprio exército e também não estava cumprindo o seu papel, que era direcionar o exército. Olha que coisa séria. Não se disfarce. Assuma os seus erros. Quando nós tentamos remendar, quando nós tentamos ocultar, é pior. Ele se disfarçou. Ele não direcionou o seu povo, não assumiu o seu papel e também não tinha como o povo defender ele. E é por isso que ele deu essa brecha e esse minuto de bobeira. Não se disfarce. Assuma, reconheça, confesse. E quando nós erramos, nós ganhamos uma segunda chance. Deus nos abençoe. Por último, a teimosia. O faraó avisou ele. Não se oponha a Deus, não seja teimoso. Não insista. O faraó pediu ele, calma, não faça isso. Não venha, não quero lutar com você. E às vezes nós recebemos avisos de Deus. Deus nos avisa, Ele nos dá oportunidades. E a teimosia, a gente insiste numa coisa que está errada. Se você começou algo e começou a dar errado, talvez pode ser um aviso de Deus para a sua vida. Imagine se você tem um trabalho, você vê que não está funcionando, você insiste naquilo. Não, a teimosia é um problema. Nós insistimos em erros que não devemos. E ele teimou em prosseguir sem buscar a permissão do Senhor. Eu quero encerrar aqui falando esses 4 erros, 4 situações que te levam a cometer esse minuto de bobeira. Se expor desnecessariamente, entrar numa luta que não é sua, se opor à vontade de Deus, ou seja, não buscar a direção do Senhor, se disfarçar e não assumir seus erros, não assumir o seu papel, e a teimosia, insistir naquilo que é errado. Você já tentou uma vez, deu errado. Para e pede a Deus para te ajudar. Quando nós nos envolvemos em guerras que não são nossas, nós fazemos isso, nos expomos, opomos à vontade de Deus, disfarçamos porque não deveríamos estar ali, e também a teimosia. Então, tome cuidado com isso. Quero deixar essa palavra. Tome cuidado, vigilância, porque 1 minuto de bobeira nós colocamos tudo a perder. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.